Capítulo 48. Este mundo consiste em mais de 100 ilhas, uma das quais os humanos originalmente habitavam. Sua ilha tinha água boa e belas terras férteis. E com o desenvolvimento da ciência vieram melhores condições de vida, mas foi muito bem sucedido, e à medida que a população cresceu, tornou-se um problema. Apertado e ridiculamente insuficiente para acomodar os números crescentes, era necessário um novo lar. Foi quando Haniel deu um passo à frente. Tendo desenvolvido a primeira máquina voadora e desenvolvendo até o limite para poder viajar para fora de sua ilha, ele finalmente descobriu a existência de outras. Pela primeira vez, um ser humano voou com sucesso. Essa outra espécie ainda vivia em uma ilha apertada, e não desenvolveu tecnologia de voo porque não via razão para sair. Não, em primeiro lugar, sua tecnologia estava muito atrás das dos humanos. A guerra de conquista foi fácil. Desde que começaram a procurar novas casas, Haniel conquistou até 9 ilhas. As novas terras conquistadas foram colonizadas e os habitantes originais foram escravizados. Haniel planeja transformar todo este mundo em um que pertence aos humanos. Essa é a história de fundo e o enredo deste mundo. #Fadas do Amanhecer não sonham. Seldan olhou para Haniel, o protagonista, parado diante dele. Em vez de uma asa delta, ele estava coberto de estranhos equipamentos científicos e tinha 20 homens ao seu redor. Simplesmente em termos de habilidade física, cada um era I ou D, enquanto Haniel era claramente Rank D. Seldan olhou ao redor. Árvores, árvores e mais árvores. Bloqueado por obstáculos em todos os lugares, este é o pior lugar para combate aéreo. Então Seldan tem usado técnicas de guerrilha e recuado, mas ele não esperava que o seguissem até aqui. Na verdade, esse tipo de pessoa é a mais difícil de lidar. Os inimigos que ele enfrentou no outro dia de alguma forma conseguiram criar uma situação em que ele forçou a mão do protagonista. A razão pela qual escolheu esse método é porque seria uma morte que se encaixaria no fluxo da trama, além de ser segura e barata. No entanto, desta vez não foi. Existem milhares de homens que juraram lealdade absoluta ao protagonista, então lutar contra Haniel significava lutar contra todos eles. Mas, como eles planejam fazer isso? Essa pergunta surgiu em sua mente. Suas asas são inúteis aqui na floresta. Pelo contrário, era mais vantajoso para Seldan. Como se respondesse à pergunta, com bom controle do vento, Haniel avançou lentamente. Ah, o que é isso? Ao contrário do equipamento usado pelos outros, havia duas pequenas máquinas de ejeção de vento que lembravam um foguete, bem como asas muito pequenas penduradas nas laterais. Como era impossível voar alto no ar, foi utilizada uma nova tecnologia que permite o combate aéreo nesta densa floresta, chamada Tornado Launcher Glider. Seldan não tinha certeza, mas sabia que teria um plano de contingência para lutar em áreas florestais. Renda-se. Matar você seria um desperdício de talento. Oh, tentando apaziguar um inimigo que matou 200 de seus homens. Bem, esse é o protagonista para você. E se eu recusar, só a morte o espera. Disse Haniel, pegando uma pesada espada de aço. Seldan viu algo semelhante na terra. Era uma serra. No entanto, não parece ser uma comum. Era feita de um metal especial que só podia ser encontrado aqui. Mas, dessa arma que foi feita pelo próprio inventor Haniel, havia apenas 21, por falta de materiais. É por isso que apenas ele e os 20 homens da Força Fúria do Vento o têm. Ainda assim, há apenas uma resposta. Em primeiro lugar, a resposta é fixa. Eu recuso. Achei que seria assim. Agora não há outra escolha senão matar ou ser morto. Então, ele continuou. Sua missão é proteger a Vila das Fadas do Amanhecer? Quase isso. Então é tarde demais. Hoje cedo, meu contato me enviou a localização da Vila das Fadas do Amanhecer. Enquanto você está aqui ocupado, 500 soldados estão indo para lá agora. Dizendo isso, ele sorriu. Todos vão morrer.
Seldan percebeu por que Reniel falou até agora. Ele deve ter pensado em criar uma abertura me deixando inquieto. Depois de ouvir isso, se o estado de espírito de Seldan vacilar, do ponto de vista deles, será muito mais fácil de subjugar. Verdadeiramente um plano maligno. No entanto, o fato é que Seldan não se importa se as casas das fadas do amanhecer desmoronam ou não. O mesmo velho truque. No entanto, ainda se sentia bastante sobrecarregado por ter que lidar com os Hanks e ID que podiam voar perfeitamente. Porque não há nenhuma lei dizendo que o protagonista tem que lutar sozinho. Ele começou a pensar. Reniel já conquistou 9 ilhas. Embora restem cerca de 90 ilhas para seu objetivo, o tema deste mundo é Fadas do Amanhecer. Um protagonista conquistador humano, e a Ilha dos Sonhos, uma das muitas ilhas. Por que esse lugar era o centro da trama? Pensando até aqui, Seldan relembra a hashtag Amor Proibido. Talvez Reniel esteja tendo um caso com alguém da Ilha dos Sonhos. Sua tecnologia sozinha não deveria ter sido capaz de encontrar os esconderijos das fadas do amanhecer. Em outras palavras, ele se apaixonou por alguém que mora em um lugar em que planeja invadir. Era possível especular tanto. Ele não sabe quem é, mas não é um grande problema. Reniel, você sabe meu nome? É claro, eu ouvi muito sobre você, dela. A palavra, dela, era apenas um palpite. Ele não tem ideia se Reniel estava apaixonado por um homem ou uma mulher. No entanto, como se seu palpite estivesse correto, o protagonista se encolheu. Certo, o que ela disse sobre mim? Conversamos muito. É minha amiga desde que éramos crianças. Ela sempre falava do seu sonho. Sobre um sonho louco de você querer colocar as mãos no mundo inteiro. Traço reticências. Na verdade, a interface havia lhe contado a história, mas Seldan não sabia exatamente em que estágio Reniel e sua trama estão, então ele estava andando na corda bamba. Porque se Reniel disser, eu nunca contei essa história, sua mentira seria descoberta. Ela realmente te ama do fundo do coração. Eu tentei impedi-la. O homem está usando você. Ele está pisando em seus sonhos e usando isso como um trampolim para o sonho dele. Mas ela não acreditou. No final, ainda confiava em você. É por isso que vim sozinho para lutar sem contar as fadas do amanhecer. Para proteger o sonho daquela criança. Seldan continuou. Como resultado, ela confiou em você até o fim, mas você a traiu. Quando ele terminou de falar, ao contrário de estar agitado. E você? Reniel perguntou com uma expressão dura. Seldan estava um pouco confuso aqui. Ele não achava que Reniel ficaria tão calmo. Eu, até o último momento. Acreditei. Parecia bom. O primeiro encontro deles foi uma coincidência. De repente, o protagonista se lembra da primeira vez que viu o sorriso de Sarilyn. Banhado pelo luar, um lindo sorriso. Ela tinha muitos sonhos. Como ele, a fada sonhava com um mundo mais amplo. Mas ao contrário dele, ela queria viajar pelo mundo, não conquistá-lo. Então Reniel a mostrou a realidade do mundo. Que não é um lugar tão romântico. Somente quando for tingido de sangue, um mundo pacífico virá. Em breve, a Ilha dos Sonhos também será assim. Reniel havia enganado Sarilyn. Para que as fadas do amanhecer possam ser protegidas, nós vamos protegê-las. Mas as fadas são conservadoras. Elas os chamam de demônios. Elas nunca aceitarão humanos. Nesse caso, usaremos um pouco de força. Mesmo se formos longe demais, eventualmente, vamos subjugá-las e forçá-las sob nossa proteção. No fim, diga-me onde moram as fadas do amanhecer. Ela foi usada. Tendo perdido o valor à fada, ele ordenou ao vice-comandante que matasse todas. Em um ponto, é verdade que eu tinha sentimentos por ela. Traço reticências. Mas, isso foi até então. Acabei de refletir sobre esse fato quando parti hoje para matá-lo. Seldan começou a rir. Se o desenvolvimento tivesse seguido o enredo original, Reniel teria se apaixonado por uma fada do amanhecer.
Talvez ele tivesse desistido do sonho de conquista, de qualquer forma, esse teria sido o final. Mas ao interferir, a direção da trama mudou. Pensando que deveria conquistar as fadas o mais rápido possível, o amor de Reniel pela mulher nunca teve tempo de crescer. Talvez isso seja para melhor. Um amor feito por engano não seria melhor do que se apaixonar por uma mulher da tribo que ele massacrará. Se assim fosse, um desenvolvimento óbvio teria acontecido. Lamento ter assassinado secretamente seu povo. Então, quando Reniel inevitavelmente chora e implora, a mulher que se comove com sua ação nem pensa duas vezes sobre a morte de seu povo. Não, eu te perdoo por tudo. Eu te amo. Isso é o que ela diria. É ridículo se você pensar sobre isso. Um pedido de desculpas vai trazer de volta os mortos. Pensando assim, Seldan sacou sua lâmina de éter. Essa é a arma na qual você está mais confiante? A serra, uma arma que maximiza o poder destrutivo girando. No entanto, pode-se dizer que o lâmina de éter é a evolução final da serra. É uma espada? É estupidamente simples. Reniel era arrogante. Ele não colocou seu foco em rifles e canhões porque achava que era o suficiente contra outras espécies. Mas a serra era diferente. Foi sua maior conquista, pois era uma arma secreta feita com toda a ciência e materiais à sua disposição. Você tem razão. Seldan apertou um botão na lâmina de éter e ela foi ativada. Então, com uma explosão de energia forte, um brilho emitido de todos os lados. O quê? Realmente um protagonista triste. Se não fosse o protagonista, ele poderia ter se tornado o melhor inventor do mundo. Se não fosse o desejo desajeitado de conquistar. Se apenas não fosse isso, quão grande teria sido? Seldan não tem intenção de ostentar suas próprias armas científicas. Afinal, ele não as criou, enquanto o inimigo fez isso por conta própria. Apenas nascido no mundo errado na era errada com o destino errado. Mesmo que seja um gênio, no entanto, ele tem que morrer. Tati. Seldan se movimentou com facilidade, então balançou pesadamente sua lâmina de éter. Um único balanço simples. Reniel ergueu sua serra para bloqueá-la. Sua maior invenção foi futilmente cortada pela metade. WHIING. Euki. A princesa mais jovem, Sarilin, convocou as forças da natureza. Embora seja um gênio e pudesse usar o poder dos espíritos mesmo sem a herança espiritual, havia um limite para isso. Ela foi empurrada para trás quando o espírito realmente começou a usar seu poder. Que diabos! Era a flor estranha, a que apareceu com a existência chamada guia. Sarilin reconhece a flor. Em um passado muito distante, quando o mundo estava manchado de sangue pela guerra. Uma flor desabrochou. Em outras palavras, a verdade é que é um espírito primordial, nascido da morte. A flor de prata, como se cantasse, controlava o vento para dançar. Mas, para Sarilin, foi como uma tempestade, pois apertou seu corpo. Água, fogo, vento, eletricidade, solo. Nenhum espírito poderia ir contra isso. Os espíritos não deveriam me odiar. Inatamente, todos a amavam. Cuidavam dela e nunca recusavam seus pedidos. Pare, isso, não posso, no entanto, esse espírito não a ouviu. Bem, a feiticeira odeia, depois de dizer aquela estranha observação. Flor espiritual de prata ligada a Il Seldan. Verificação de sincronização. Flor espiritual de prata vinculada à biblioteca da feiticeira branca, F. De repente, em cima da flor branca pura, uma garotinha desabrochou. Em seguida, o espírito que estava balançando sobre a bela flor prateada virou as palmas das mãos para Sarilin. Uma imagem deformada aparece no ar e atinge diretamente a fada. Bum! A Hulk. Sarilin, que foi atingida por um vento enorme como um martelo, foi jogada para fora da sala, quebrando a porta de madeira no processo. Elas estavam na árvore mais alta e ela quase caiu, mas a árvore não a salvou.
Rapidamente pendurada em um galho, Sarilyn pousou graciosamente no chão. Tendo observado o que aconteceu, Merlin se levantou trêmula e abraçou o vaso de flores. Uma garotinha havia crescido em cima da flor. Ela nunca viu um espírito com esta forma antes. Nós temos que ir atrás dela. Ela agora estava tendo ideias estranhas. Os demônios. Não podia acreditar. Eles eram maus, astutos e cruéis. E de forma alguma são confiáveis. Por causa do gás, Merlin achou difícil mover seu corpo, no entanto, ela se apressou para persuadir sua irmã. No entanto, era tarde demais. Irmã mais velha, acho que não poderia vencer o poder da herança mesmo com meu talento. Mas, se o poder dos espíritos não servir, e se eu pegar emprestado o poder dos demônios, isso funcionaria? Ponto de exclamação. De repente, cobrindo o céu havia centenas de sombras. Usuários de vento e pólvora, os demônios. Agora eles chegaram aqui. Ah! Enquanto balançava, Merlin desabou no chão. Um por um, os demônios desembarcaram em sua aldeia, e as fadas do amanhecer, que estavam em desordem, começaram a correr em todas as direções. Sarilyn, mantendo um olhar tão gentil quanto possível, falou com Merlin. Irmã mais velha, não se preocupe, eles vão nos proteger. Bang! Sentindo algo estranho em seu estômago, Sarilyn parou. Sangue, um belo líquido violeta, o sangue de uma fada do amanhecer. Por quê? Assim que ela teve tal pensamento, suas pernas ficaram fracas e ela desmaiou. Imediatamente, vendo sua irmã caindo, Merlin chorou. Ah, de jeito nenhum. Então, a pessoa que atirou na barriga dela se aproximou e falou. Não se mova. Se algum inseto for pego em movimento, vou atirar em todos como sua princesa aqui. Era Mei Yan, vice-comandante das tropas humanas. Imediatamente, as fadas do amanhecer desistiram de fugir. Os demônios com asas já a cercaram. As crianças lutaram para conter as lágrimas e as adultas suportaram a humilhação. Mei Yan riu ao ver Merlin rastejando em direção a Sarilyn caída. Eu não posso acreditar. Você realmente se apaixonou pelas palavras do comandante? É. Sarilyn levantou a cabeça lentamente. Uma mulher de cabelos castanhos estava olhando para ela com desgosto. Você deveria saber o seu lugar como uma tribo selvagem. Estou tão orgulhosa do meu noivo que tem se associado a uma raça imunda como a sua todo esse tempo. Noivo? Sim, Reniel Maximov. Prometemos casar um com o outro. Há muito que foi decidido pela nossa família. Entende? Como ousa pensar que é o par dele? Com os olhos trêmulos, Sarilyn falou com Mei Yan. Eu não acredito. Ele definitivamente me ama. Então, tudo era mentira. Você ainda não entendeu? Coisa estúpida. Mei Yan se aproximou de Sarilyn, colocou sua arma na testa de Sarilyn e empurrou com força. Tribo selvagem imunda, vocês devem saber o seu lugar. Isso dói realmente, a dor era terrível. Uma que ela nunca sentiu em sua vida antes. A dor que estava se espalhando por seu abandono. Não isso. A dor de um coração partido depois de ser traído por quem você amava, era muito dolorosa. Sarilyn suspirou e gemeu enquanto derramava lágrimas diante da inacreditável realidade. Então, a flor falou. Quer ajuda? Não foi dirigido à segunda princesa. A flor estava falando com Merlin, que estava perdendo a consciência por causa do ferimento. Ela não conseguia entender por que a flor disse que iria ajudá-la. No entanto, não há como agora. Ajude-me, por favor, MHM. Imediatamente, Sarilyn sentiu um ar frio e refrescante ao seu redor. A dor havia sumido um pouco, e ela podia sentir claramente o poder do vento. Este era o poder do espírito de prata. Aproveitando a energia, Sarilyn abriu lentamente a boca. Sério? O comandante-chefe, ele ordenou que você me matasse? Sim, o comandante-chefe realmente, desde o início nem pensou em mim. É claro, tipos como você. Mei Yan,
que tinha um olhar irritado, parou de falar quando sentiu que estava sufocando. Que arrogante! Que, Kelek, de pé lentamente. Sarilin agarrou a arma de Mei Yan e então apontou para sua cabeça. Aqui está, o centro da Ilha dos Sonhos. A natureza está ao alcance de nós, fadas do amanhecer. Como as balas das quais você está tão orgulhoso, eu posso fazer o quanto eu quiser em uma respiração. Chique. Ela nunca usou uma arma antes, mas sabe como carregá-la vendo alguém que ela amou fazer isso. Lutando para superar a dor em seu abdômen, a fada atingiu a cabeça de Mei Yan. Então, depois de tê-la derrubado no chão, apontou sua arma para a humana. O que, vice-comandante? Os soldados humanos ficaram surpresos. Isto é suficiente. Mei Yan, um mestre combatente corpo a corpo, incapaz de resistir a uma garota tão fraca, estava agarrando o chão e lutando para respirar. Felizmente, parece que funcionou. Sarilin tem talento para espíritos, mas ela não tinha a herança, então sua produção era limitada e, portanto, seu poder destrutivo era limitado, tornando impossível para ela vencer a flor espiritual de prata. No entanto, seu talento excepcional é melhor do que qualquer outra pessoa. Se seu Dan o visse, ele teria dado 2S como classificação. E agora com o poder do espírito de prata. É possível que ela controle o vento até o limite e sufoque alguém. Eu pareço uma criança que senta e chora depois de um desgosto. O Kuiki, Kokoiki. Eu tenho um sonho, de nunca parar de seguir em frente. O rosto de Sarilin estava branca como um lençol, mas com uma vontade indomável, se segurou. A única pessoa que pode resolver essa situação é ela, aquela que pode controlar o poder dos espíritos. Portanto, não deve cair. Então, gritou com todas as suas forças. Todos, fiquem de joelhos. Coloquem suas armas no chão. Então, levantem as mãos firmemente acima de suas cabeças. Quando os soldados hesitaram, Sarilin atirou em Mei Yan no ombro. Bang! Enquanto o tiro ressoava em seus ouvidos, só então os soldados perceberam a gravidade da situação e, assim, um a um, largaram suas armas. Você acha isso tem alguma utilidade, hein? Apesar de ter seus pulmões apertados, Mei Yan falou com Sarilin. Em breve, ele virá, o comandante-chefe, vindo aqui. Talvez, Sarilin tenha que lutar com ele. Porque o homem não é sentimental o suficiente para se importar com Mei Yan sendo mantida como refém. Sim, eu sei. Daqui em diante, ela deve lutar contra um inimigo ainda mais perigoso, cruel, astuto e poderoso. Quando pensava sobre isso racionalmente, era absolutamente impossível. Para lutar contra aquele homem monstruoso, quantos mais devem ser sacrificados? As fadas serão derrotadas. O futuro é fixo. A partir do momento em que foi enganada, a morte de todos, incluindo a dela, era uma conclusão inevitável. O fato a deixou arrependida e angustiada. Ela sentiu como se fosse derramar lágrimas de sangue a qualquer momento, mas aguentou. WHIING. De algum lugar, o vento soprava. Alguém está vindo. Sarilin apontou sua arma para aquele local, pensando que mesmo que morra hoje para o homem que a traiu, ela vai lutar até o fim. Bum! Do céu, algo caiu. Era o inconfundível Reniel. Apenas, seu corpo estava coberto de feridas e parecia que ele estava à beira da morte. Isso, mas o que diabos? Quando Sarilin levantou tal pergunta, uma voz veio de trás. Esqueci o vaso de flores, então trouxe um refém para usar como moeda de troca, mas acho que isso não era necessário. Ponto de exclamação. Virando a cabeça apressadamente, ela viu um homem abraçando cuidadosamente o vaso de flores que estava nos braços de Merlin. Olhando para suas costas e vendo-o cuidadosamente limpando a areia do vaso de flores, a tensão de Sarilin aliviou quando ela desmaiou no local. De alguma forma, foi um dia muito, muito longo.